Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, Cowboy Digital. E hoje a gente vai finalmente ler Cheryl's Garden. Eu consegui terminar de ler. Eu aprendi a ler, estou oficialmente alfabetizado. Eba! Jerry Lee espiou pela coxia do teatro. Quase toda Ponyville estava presente para sua grande peça. Ela decide dar uma última volta pelo backstage para verificar se tudo estava nos conformes. Ela passa alguns direcionamentos finais e a criançada parecia estar toda centrada e focada, a não ser pelas Crusades. Sempre. Ela suspirou e tentou se tranquilizar, indo fazer a sua última checagem. Snails. Ele realmente era completamente inato para atuação, então ficaria nos bastidores. Com tudo pronto, Cherry Lee avisou ao maestro da orquestra através da cortina para se preparar e então voltou para o backstage, começando a ouvir as primeiras doces notas. A iluminação do teatro diminui e o ritmo da música evoca sentimentos de antecipação, até que as cortinas se abrem ao som de tambores. Snails mirou um holofote sobre a professora, que dominou o som ao parar da música. Senhoras e senhores, é com grande orgulho que os meus estudantes e eu damos as boas-vindas a todos à nossa peça. Todos trabalharam muito nos últimos meses e nós esperamos que aproveitem tanto quanto nós. Uma coisa é certa. Será uma noite inesquecível. Ela sorriu sabendo que essa última parte se tornaria verdade de várias maneiras. Agora, sem mais delongas, eu orgulhosamente apresento pela primeira vez em Ponyville, Reginald, o Ardiloso. A música explodiu enquanto ela sumia atrás das cortinas, seguindo para a coxia. Cherry Lee foi para baixo do palco enquanto ouvia a peça começando. O palco era impressionante, mas a área embaixo dele também era maravilhosa. O melhor de tudo é que não se podia ouvir lá da peça som algum vindo da parte de baixo, e tinha espaço para muitos apetrechos. Ela foi até uma área com alguns degraus que possibilitavam observar o palco. A plateia veria apenas uma caixa sendo parte do cenário, mas Cherry Lee podia esconder sua cabeça ali para observar a peça. Ela sentou-se e acompanhou, aguardando uma cena de grande importância. Apple Bloom fazia o papel do rei. Ela bateu o casco na mesa dramaticamente e olhou para a esquerda, então para a direita. Isso é inútil! Precisamos parar Reginald o Ardiloso. E eu não quero nem saber quem vai fazer isso. Ou como? Ela disse tentando esconder o sotaque. Ela parecia ser quem pegou melhor as falas de todo o elenco. A personagem de Silver Spoon questiona a decisão do rei, mas Apple Bloom já estava vacinada e diz que quem vai cuidar de tudo isso é Sir Lancelot, personagem de Scutalu, que estava improvisando praticamente todas as falas. Enfim, a missão é aceita, senão não tem peça. As luzes diminuíram e se focaram em Scutalu, desbravando as terras selvagens. Então, Sir Lancelot se aproxima de uma entrada para uma mina. De repente, uma figura encapuzada emergiu, um personagem de Snips. Alto, por ordem do rei, Lancelot, vim trazer um fim a Reginald o Ardiloso. Quem és tu? Oh, não, nobre cavaleiro, eu sou um simples eremita. Lancelot dá uma humilhada no eremita, falando que ele seria muito fácil de derrotar. Então pergunta: diga-me rapidamente, alma simplória, se desejo encontrar Reginald, para onde devo ir? A figura diz que ele justamente está dentro dessa caverna. Lancelot fica desconfiado. O eremita pergunta então por que ele mentiria, e aconselha Lancelot a deixar sua lança para trás para ter maior mobilidade, já que a caverna era um lugar bem fechado. Scutalu olha para a caverna, depois para a plateia, e então larga a lança e diz: se eu não encontrá-lo, voltarei para chutar a sua bunda. Novamente ela improvisou. Era tudo uma armadilha. Assim que Scutalu entra, Snips tira uma pedra do caminho revelando uma alavanca. A entrada da mina é selada com grades. Scutalu bota a cabeça entre as grades e exige ser libertada pela justiça do rei Golden Crown. A figura encapuzada ri diabolicamente e se revela sendo o próprio Reginald o Ardiloso quando tira sua capa. Ele fala sobre como sempre esteve preparado. Sir Lancelot ameaça o vilão, que ativa outra alavanca bloqueando a entrada da mina com pedras após um barulho bem alto, acompanhado pela percussão da orquestra. Antes de sair de cena, Snips pega a lança que o herói deixou para trás. A plateia parece ter muitas opiniões sobre isso, iniciando um burburinho. Cherry Lee sai da sua posição nos efeitos práticos e volta para baixo do palco.
na direção de um som abafado de pancadas. Ela não pode deixar de sorrir ao pensar em como tudo estava indo como planejado. As memórias de como seu plano sórdido começou inundaram a sua mente. Ela estava concluindo uma lição de história, mas não se sentia muito confortável, pois essa turma de reforço não estava avançando em nada. Inclusive, ela tinha a impressão de que ninguém estava prestando atenção na sua aula. Ela então pede para que Apple Bloom, que ela julgou estar prestando atenção, explicasse a importância do ciclo noite e dia. É que eu acho que a noite e o dia são muito importantes por causa de que se só tivesse noite ou só dia, uma das princesas ia ficar muito triste. Ou a Luna ou a Celestia. Ela conclui com um sorriso e uma expressão que diz: tá certo isso? Acaba desencadeando uma discussão enorme na sala. Ah, mas a Luna estava presa. O que ela comia presa na lua? Ah, ela comia queijo, porque a lua é feita de queijo. Norte-americano tem dessa. A Cherry Lee fica pistolaça e decide dispensar a classe. Todos rapidamente saíram galopando pela porta. Cherry Lee ainda podia ouvir as Crusades discutindo sobre o que será que havia com a professora. De repente, as Crusades lá fora ouviram um som de vidro quebrando, vindo do fundo da sala. Foi confuso, mas as Crusades decidiram seguir o seu caminho sem investigar. Cherry Lee passou a ficar inquieta. Num surto, ela acaba destruindo uma mesa de jantar, a coices. Se sentia tão frustrada. Durante anos, ela teve a habilidade de despertar o que há de melhor nos pôneis, assisti-los desabrochar e crescer. Mas, com aquela turma, já tinham se passado 6 meses e nada, nenhuma evolução. Esse problema estava minando a sua confiança e lhe causando muita insônia. E se ela tivesse perdido suas habilidades? Ela tinha até feito uma pesquisa na biblioteca de Twilight. A questão na mente de Cherry Lee era saber se uma Cutie Mark podia estar enganada. Ela sentia que tinha realmente perdido seus talentos, e isso lentamente estava afogando-a em uma depressão profunda. Ela se tornou impaciente, sem vontade de acordar ou de ir para a escola. Depois de passar uma noite toda sem dormir, os olhos dela tremeram de estresse. Então, ela olhou lá para fora no jardim. Estava todo mal cuidado. Normalmente, estaria bem aparado, cheio de lindas flores da estação. Mas agora, ela não tinha como cuidar de um jardim. Não do jeito que gostaria. Vinhas e eras sufocavam as flores que tinham restado, lentamente espremendo-as até o fim e impedindo seu crescimento. O jardim, a turma, estavam cheios de vinhas e eras, que deveriam ser eliminadas, cortadas, arrancadas. Ela tinha que tomar uma responsabilidade seriamente. Ela cuidadosamente foi tecendo o melhor plano que pôde, que tivesse menos perdas, mas sabia que alguns pôneis, as famílias das eras da Ninho, podiam não pensar da mesma forma. Sutileza era a chave. Ela tinha que ser astuta e, mesmo assim, algo dentro dela demandava um show, um espetáculo, para mostrar a todos em Ponyville que maravilhosa professora ela era, que podia lidar com qualquer problema, mesmo se os alunos fossem um problema. Pela primeira vez em 6 meses, Cherry Lee não parava de sorrir. Scootaloo fez uma cara feia. Anteriormente, tinha um pedaço de madeira cobrindo o fundo da gaiola de metal, mas agora tinha um redondo tubo de plástico que Scootaloo não tinha visto antes, provavelmente por causa da madeira. Ela rapidamente soltou os fios da sua fantasia e se chacoalhou toda para tirar. Era muito legal, mas desconfortável. Para sua surpresa, a porta da gaiola estava trancada. Ela tenta se chocar contra a porta, mas não abre, nem no coice. Porta idiota? Se eu descobrir quem fez isso, eu vou... De repente, Cherry Lee emergiu da escuridão. Cherry Lee só sorria e não dizia nada. Senhorita Cherry Lee, eu não ia xingar, sério. Ela se sentiu aliviada. Logo, a professora conseguiria abrir a porta. Mas, rapidamente, o seu alívio se transformou em desconforto. Cherry Lee estava estática. E sua face, escura. Ah, tá. É uma piada, né? Muito massa, dona Cherry Lee. Boa pegadinha. Agora, posso sair, por favor? Cherry Lee acenou com a cabeça entusiasticamente, se aproximando. Ficou ainda mais sorridente. Algo na expressão da professora era profundamente chocante. Parecia que não havia nada além de ódio e desprezo naqueles globos verdes. Ela puxa uma alavanca na parede, que faz com que a parte de cima da gaiola de metal comece a descer lentamente. A pequena potrinha solta um grunhido de terror, e começa a suplicar para ser libertada. Cherry Lee aproxima o rosto da gaiola, se deliciando com o terror do sofrimento daquela monstrinha que tanto a atormentou. Eu achei que queria sair da gaiola. Isso vai te tirar, só.
erazinha. Scootaloo até agora estava se fazendo de forte, mas isso a quebrou. Lágrimas vieram e ela voltou a suplicar. Sua tonta, suas amigas são as próximas. Deixa que eu cuido delas. Você já tem os seus próprios problemas. Ela acenou com a cabeça, observando que já estava com menos da metade do espaço original para Scootaloo. A potrinha gritou novamente, fazendo um esforço para caber no espaço restante e tentando sem sucesso empurrar a parte de cima da gaiola. Pelo menos impedir que ela descesse. Isso emitiu um som esganiçado de metal. A tampa era feita de finas barras e travou por um momento, então parou, mas a pressão era forte demais para suportar. Scootaloo gritou quando seus cascos não aguentaram a pressão e se quebraram. As barras de metal entraram em sua carne. O vermelho começou a escorrer e pingar para todo lado embaixo da gaiola. Scootaloo mordeu a boca para aguentar, enquanto as barras rasgavam e pressionavam sua pele. Cherry Lee pressionou aquela mesma alavanca novamente, e o metal colocou ainda mais pressão sobre Scootaloo. Pelo bem de todas as flores do mundo, as ervas daninhas devem ser arrancadas. Scootaloo gritou novamente. As barras de metal estavam cada vez mais se afundando na sua carne, esmagando seus ossos. Mas o grito soou mais como um som nojento de garganta e ela vomitou de dor. A substância expelida também foi levada pelo tubo para baixo, depois de sujar Scootaloo toda. A esse ponto, ela só estava acordada devido a uma injeção de adrenalina bombeada pelo seu sistema, tentando fazê-la sobreviver. Cherry Lee deu alguns passinhos para trás para se afastar da sujeira, e Scootaloo desesperadamente tenta usar a cabeça e os ombros para impedir o esmagamento das suas pernas, que tremiam com violência. Ela sabia que seu fim estava chegando. Scootaloo gritou em terror, dor e pânico, sua mente borbulhando de dor assim como todo o seu corpo, a garganta arranhando e vermelho escorrendo por sua boca e suas pernas. Ombros e pescoço sentiam a tensão do metal, que logo se tornou pesada demais. As faixas de metal mais uma vez cortaram sua carne macia, como se fosse manteiga, e abriram seus ossos no meio. Um novo nível de dor era 100 vezes pior. Uma poça de vermelho saiu quando ela vomitou novamente. Seu corpo não aguentava mais sobrecarga sensorial. A cada novo osso quebrado, ela sentia que estava perto de desmaiar. Depois de muito resistir, o metal parou. Na verdade, até recuou um pouco quando Cherry Lee puxou a alavanca novamente para sua posição inicial. Ela tinha um olhar insano de felicidade. A pressão tinha sido tão forte, quando o metal subiu para longe do alcance, ainda estava enfiado até o talo nos membros da potrinha. Quando arrancados, ela cambaleou para trás, ficando em uma posição estranha, e com um grito horrendo. Suas pernas simplesmente tinham se quebrado no meio. Músculos e ligamentos rasgados. Ela quase se vomitou toda novamente, depois de olhar para suas pernas destroçadas. Estava pálida pela perda de fluido. Provavelmente, a esse ponto, já não tinha mais salvação. Cherry Lee parecia em êxtase ao perguntar se ela tinha alguma última palavra, coisa que Scootaloo mal conseguiu ouvir, enquanto o frio abraço da morte a envolvia. Ela nem conseguia chorar quando pensou que gostaria de dizer para Rainbow Dash. Ela nunca seria uma voadora como ela, e só o que saiu foi um som de garganta. A última coisa que Scootaloo vislumbrou foi um prato de metal pesado descendo com toda velocidade. Foi tão alto e nojento que Cherry Lee fechou os olhos e virou o rosto, cobrindo com a pata. Sentiu o vermelho quente espirrando e abriu os olhos lentamente. Scootaloo não estava mais ali, só havia vermelho escorrendo pelo chão. Cherry Lee voltou para a peça. A esse ponto, ela se sentiu orgulhosa do seu trabalho e planejamento. E logo, se sentiu animada de novo. Uma cena interessante estava chegando. Enquanto isso, na peça, Silver Spoon e Tiara estavam se aproximando da cabana de Reginald. A lança quebrada do personagem de Scootaloo já tinha sido devolvida à corte e o rei decidiu como agir. Nada disso tinha sido muito interessante. O personagem de Silver Spoon, chamado Silver Tongue, e o personagem de Diamond Tiara, chamado Diamas, concordam em ter cuidado, e eles batem à porta. Snips aparece carregando uma chaleira e xícaras. Ele se mostra surpreso por receber visitas a essa hora, e dá uma piscadinha pra plateia. Diamas e Silver Tongue dizem que, na verdade, vieram para pedir para trabalhar com Reginald, contra o rei. Reginald convida eles para entrar, serve chá para os convidados e escuta a proposta deles. Silver Tongue então pergunta, como saber se o chá não está envenenado? E Reginald responde sarcasticamente. O chá que eu fiz sem saber que vocês viriam? O que eu mesmo tô bebendo? Diamas vai dizer algo. Ele abre a boca, então olha para a mesa, e então para. Se não sabia que viríamos, então por que tem 3 xícaras? A verdade é que o veneno estava nas xícaras e não no chá. Diamond Tiara e Silver Spoon estavam cambaleando por aí de forma teatral quando Diamas diz: Espera, realmente envenenado. Antes das duas caírem no chão. Sim, eu realmente os envenenei. Diz Snips confuso. Essa fala não estava no script. Ele puxa um anel metálico do chão, revelando um alçapão
e taca as duas lá dentro. As cortinas se fecham e a luz vai abaixando. Charlie faz seu caminho para baixo do palco de novo. Silver Spoon acorda meio groggy. Ela tá num cômodo circular bem iluminado, com vários objetos de metal refletindo. Ela sente restrição por todo o seu corpo, a não ser uma das suas patas, à esquerda. Algo também a impedia de fechar os olhos e a boca, que tinha uma estrutura circular. Ela tentou olhar em volta. A primeira coisa que notou foi uma máquina grotesca, que parecia uma bagunça de braços metálicos, rodas e ferramentas. Tudo vinha de uma caixa preta central. Parecia estar sobre trilhos, e esses trilhos vinham em sua direção, mas ela não conseguiu ver aonde eles terminavam. Então finalmente notou sua amiga Diamond Tiara, alguns metros à direita da máquina. Ela estava presa do mesmo modo que Silver Spoon, ou seja, patas presas no chão por grampos de metal, uma tira de couro prendendo o meio do seu corpo. As duas não vestiam mais as suas fantasias. Além de tudo isso, tinham paredes de vidro ao redor de Tiara, com uma potrinha sobre o centro de um cilindro de vidro. Parecia que a coisa toda podia ser levantada por algumas correntes para cima, que flutuava na altura da metade da parede. Também tinham alguns tubos e mangueiras indo para o cilindro. Tiara tinha a cabeça fixada, de modo que tivesse que olhar na direção de Silver Spoon. Haviam grampos mantendo seus olhos abertos, mas não tinha nenhum tubo em sua boca. Tiara acordou logo, e ela imediatamente se estremeceu, contemplando a redoma à sua volta e sua amiga cinzenta. Ela se desespera, mas não tem nada que Silver Spoon possa fazer. Finalmente acordaram, Diz Charlie entrando no cômodo. Diamond quase imediatamente pede por ajuda, mas é ignorada. Vamos começar? Diz a professora andando até o centro da distância entre as duas potrinhas, puxando a alavanca da máquina estranha para o lado direito. Zunindo de volta à vida, as luzes piscaram e os braços de metal começaram a balançar. Cherry Lyndon foi para perto de Silver Spoon e sussurrou para ela. Você não faz ideia do quanto de medições e pesquisa eu usei aqui. Silver Spoon estava aterrorizada e confusa, mas Cherry simplesmente balançou a cabeça. Bom, a sua perna livre consegue encostar em um botão. Pressione se achar que tá demais pra suportar, mas a sua amiga não vai gostar disso. Charlie então desapareceu do seu campo de visão. Aquela máquina estranha começou a se aproximar na direção dela, sobre os trilhos. Primeiramente, Silver só assistiu meio fascinada, e então notou que um dos braços de robô segurava uma agulha, mais ou menos na altura do seu olho, se aproximando. Ela então entrou em pânico, entendendo o que estava por vir. A agulha se aproximava cada vez mais. Foi então que Silver Spoon se lembrou das palavras da professora e alcançou um botão com a pata esquerda, sem hesitar. A agulha parou bem na hora, cerca de 5 centímetros de seu rosto. Ela suspirou aliviada, mas logo ficou simplesmente perturbada com os gritos de Diamond Tiara. Algum tipo de líquido sem cor agora preenchia o tanque de Diamond Tiara, pelos vários tubos e mangueiras, lentamente. Uma óbvia resposta ao botão que Silver Spoon tinha pressionado. O nível do líquido ia subindo e subindo até encostar na pontinha do casco de Diamond, conforme ela assistiu a amiga gritando de terror, ao ter a sua carne queimada até os ossos. Certamente era algum ácido, um líquido corrosivo que continuava a preencher o tanque de vidro. Pedaços de carne começaram a se soltar. Diamond Tiara suplicava por ajuda. Aquilo com certeza era demais. Com lágrimas nos olhos, Silver Spoon soltou o botão. A máquina chiou de volta à vida e o ácido parou. Diamond Tiara chorava. O líquido tinha chegado até o seu osso e agora haviam pedaços de carne desfigurada flutuando no ácido. A boca de Silver Spoon tremeu, conforme a agulha se aproximava, borrando seu campo de visão. Depois, pareceu uma eternidade. A potrinha cinza sentiu grande pressão em seu olho e então estourou, causando uma explosão de dor. A visão de seu olho restante se avermelhou e foi, então, se limpando. Ela nunca tinha notado o quanto valorizava a sua visão até aquele momento. A agulha começa a virar ao redor da cavidade ocular. Silver Spoon quase vomita quando começa a sentir o seu olho girando. A dor foi tanta que ela acabou perdendo o controle da bexiga. De repente, a agulha afastou-se, levando o olho consigo. Silver Spoon sentiu gotas quentes de vermelho em seu rosto. Ela notou que Diamond parecia completamente enojada, mas também havia gratidão e esperança em seus olhos. Talvez seu sofrimento pudesse salvar sua amiga. Talvez se ela fosse bem perseverante, Tiara poderia se libertar. Mas toda essa esperança derreteu-se como gelo no sol, quando notou que o braço da máquina estava munido agora com 4 lâminas afiadas, colocadas em formato de furadeira, meio circular. As lâminas começaram a se mover em alta velocidade, acompanhando um som de bzz muito alto. Estava mirando na entrada do tubo posicionado na boca de Silver Spoon. E momentos antes de chegar perto demais, ela usou o botão de novo.
Diamond gritou novamente, quando o level de líquido começou a subir de novo, triscando na sua pele macia de pônei rosa clara. Sem conseguir formar nenhum pensamento coeso, Diamond e Tiara gritavam o nome de Silver Spoon repetidas vezes. Silver Spoon, por sua vez, chorava, lágrimas claras e lágrimas vermelhas. E repetia também várias vezes, me desculpe, e ela tremia se sentindo mal pela covardia. A pele de Diamond estava se corroendo rápido demais. Cherry Lee ainda tinha truques na manga de cavala dela. Algumas bolas pesadas caíram dentro da caixa de vidro, fazendo com que o ácido espirrasse para todo lado. Pequenas crateras similares à superfície lunar queimaram o couro de Diamond Tiara. Caíram mais coisas pesadas dentro do tanque, e sua cutie mark queimou perfeitamente, assim como seu ombro esquerdo. Mas o pior foi o seu rosto. Músculos e ossos expostos. Dava para ver a parte de dentro da sua boca. Seu corpo coberto de marcas lembrava um zumbi, e suas pernas, do joelho para baixo, já eram. Silver Spoon já não aguentava mais segurar aquele botão. Ela engoliu saliva com medo enquanto as lâminas se aproximaram novamente. Com certeza isso era alguma piada doentia da professora. Silver Spoon se orgulhava de sempre ter uma resposta para tudo, e por isso ela tinha gostado do nome do personagem da peça, Silver Tongue. Ela tentou gritar de novo, mas nada saiu, quando as lâminas rasgaram a sua boca. Um turbilhão de fatias e cortes preencheu a sua boca, que foi se enchendo de vermelho quente, escorrendo pelo seu queixo. Ela tentou acompanhar o que aconteceu, mas haviam pedaços de lâmina para todo lado, então a máquina parou novamente. Ela se sentia afogada com tanto vermelho preenchendo sua garganta. Se esforçou para cuspir o que podia. Com uma sensação de agulhadas em seu olho vazio e uma pressão horrível em sua boca, Silver Spoon já não podia mais pensar direito. Ela sentia inveja do choro incessante de Diamond Tiara. Cherry Lee se sentia desapontada. Ela desligou a máquina e foi buscar uma bolsa com ferramentas, que já tinha preparado para resolver as coisas no braço se precisasse. Ela pegou um martelo e um cinzel, aquelas ferramentas que são usadas para fazer escultura em mármore. Ela inclusive tinha feito um tipo de sapato de metal especial para poder segurar o cinzel no lugar. Ela enfia logo o cinzel na perna de Silver Spoon, na base do casco, martelando para aprofundá-lo. Silver Spoon flutuava apaticamente num mar de dor, mas esse último golpe a fez voltar com os olhos arregalados. Cherry Lee continuava martelando o cinzel até que atravessasse a pata de Silver Spoon, que chorava de dor completamente indefesa. Cherry Lee, por sua vez, tremia de empolgação. Ela ficou extremamente frustrada quando Silver Spoon desmaiou. A professora a soltou, fazendo-a cair sobre uma poça de seus próprios fluidos, e começou a arrastar a potrinha pela cria, até uma depressão circular no chão, e deixou ela lá. Então, a professora vai até o tanque de Diamond Tiara. O ácido realmente tinha tomado conta do lado esquerdo do seu rosto. Diamond debilmente pergunta para Cherry Lee se ela será libertada. Cherry Lee sorri de forma extremamente gentil e diz: é claro, você pode ir, se conseguir chegar até Silver Spoon. Ela puxa outra alavanca que drena o líquido da redoma de Diamond Tiara, e com mais alguns comandos ela a liberta de suas amarras, descendo a redoma até o nível do chão. Diamond bate contra o chão fortemente, e ela se esforça para ficar em pé, mas suas pernas eram puro osso até os joelhos. Não conseguiu suportar o peso e acabaram se quebrando em dois. Pedacinhos de ossos pularam para todo lado, e ela caiu de novo sobre eles. Cherry Lee a incentiva. Só precisa pegar sua amiga e vocês podem ir. Quem sabe até um doutor unicórnio consegue te ajudar. Tiara tentou de novo. Realmente não conseguiu. Mas o sentimento de gratidão a pegou. Ela tinha que retribuir o esforço de Silver Spoon. Só precisava de alguns metros. Ela então começou a usar a cabeça para se arrastar. Cherry Lee a incentiva de novo sarcasticamente. Chegando até o poço circular, ela conseguiu. Tentou descer cuidadosamente, mas escorregou. Novamente, ela se arrastou até sua amiga e abraçou-a desajeitada. Spoon tentou sorrir, mas o resultado foi grotesco. Diamond diz para ela que ficaram bem agora. Ela completou a tarefa. Ah, é. Sobre isso, eu menti. Puxando outra alavanca, canos acima desse poço começam a liberar mais ácido sobre as duas. Foi assim que elas perceberam que nunca mais veriam ninguém. Cherry Lee volta para os bastidores. A sessão com as duas garotas a tinha deixado balançada. Aqui o texto ele fica meio cagado de novo, pode marcar o segundo ponto no bingo de creepypasta suspeita, porque algumas vezes ele já tinha comparado essa animação da Cherry Lee com um grande T, mas agora ficou explícito. Uma vozinha no fundo da mente dela dizia que isso era meio perturbador, mas o resto da sua mente estava tranquila. Afinal, ela tinha livrado a sua comunidade de influências tóxicas. Ela se recompôs e então encontrou Snails, que parecia não ter notado a sua presença. Ele deixava Cherry Lee confusa. Era o menos corrupto da sua classe de reforço,
mas com certeza era completamente tonto, o que lhe dava um ar inocente. Com um suspiro, Cherry Lee disse: Ô, Snails, tá na hora de ir pro seu lugar. Ele disse que se distraiu com umas cordas ali e ela o lembra de segurar a corda exatamente no X. E foi o que ele fez. Caminhou até o X e segurou uma corda que estava lá entre seus dentes. Cherry Lee colocou a orelha contra a parede entre o palco e o backstage. Era uma cena entre Sweetie Belle e Apple Bloom, onde elas decidiam o que iriam fazer. O rei então amaldiçoa o sol por ainda estar de pé, e a orquestra começa a tocar o lamento do rei. O sol desaparece. Snails começa a ficar desesperado sem conseguir segurar a corda com o peso do holofote, que era o sol. O olhar dele encontra-se com o olhar de Cherry Lee, e ela sorri, lhe dizendo um doce adeus. Por que ela sorria assim? Ele não estava entendendo nada. Então o holofote caiu bem em cima dele. Pequenos pedaços de vidro para todo lado, enquanto a música atingia um crescendo. Foi tão bonito que Cherry Lee, por ser tão romântica, deixou uma única lágrima cair. A maior parte do corpo de Snails tinha sido esmagada no meio do grande holofote. A parte de em cima do seu corpo tinha milhares de pequenos cortes e lacerações. Cherry Lee deu uns passinhos para frente para admirar uma piscina de vermelho regada de fragmentos de vidro. Ela começou a sentir um cheiro de pele queimada e calor. Foi então que ela notou que as costas de Snails estavam cobertas de queimaduras, pele exposta e pelo queimado. E o fogo ainda estava se espalhando, pequenas chamas dançando por toda parte. Cherry Lee ficou fascinada, mas não ousou se aproximar mais. Ela suspirou assustada quando notou que Snails grunhia, e lentamente ele abriu os olhos, tremendo, ainda tonto. Ele pergunta pela professora e diz que não sente as suas pernas. Ele também questiona esse cheiro e se vira para encontrar chamas nas suas costas. O cheiro horrível invade suas narinas. Fogo, fogo, dona Cherry Lee, fogo! Ele gritou, se debatendo e tentando se afastar, mas estava preso, e em segundos as chamas dominaram o seu corpo. Bolhas e queimaduras surgiram. Snails chorou e gritou conforme elas tomavam a sua face. Sua visão foi apagada pelo fogo voraz e uma dor excruciante. Cherry Lee apenas sorriu, sem conseguir respirar, enquanto o pobre coitado o acertava com força os cascos no próprio rosto, tentando apagar as chamas e deixando marcas em sua carne cozida. Um grito seco soou quando os olhos derreteram e as chamas tomaram conta dos ocos em seu crânio. Cherry Lee começou a tossir devido ao cheiro, mas continuava assistindo aquele fiapo da vida de Snails terminando de queimar. Aquela vozinha ínfima no fundo da alma dela a fez cogitar procurar ajuda ou pegar água, mas agora ela estava hipnotizada demais para parar. Ela voltou a si mesma quando o fogo terminou. Uma onda de pânico se abateu sobre ela. Estava muito atrasada. Ela riu novamente enquanto voltava para o seu ponto lá embaixo do palco. Nada podia dar errado essa noite. Cherry Lee tinha o estômago roncando e a garganta seca. Com um suspiro, ela voltou a acompanhar o palco. O rei gritava com Sir Altreus e não teve escolha senão aceitar a tarefa de deixar a capital em ameaça de ataque e ir capturar Reginald. Cherry Lee ficou impressionada com a dedicação de Apple Bloom ao script. E Sweetie Belle certamente tinha o dom das palavras, fazendo-a uma atriz natural. Era irônico que elas tinham mostrado serventia só agora em seu fim, mas Cherry Lee tomou cuidado para não confundir uma única habilidade com ser um indivíduo de valor. A peça já tinha um padrão a esse ponto. Altreus seria o terceiro a tentar pegar Reginald, e assim ele foi, se aproximando em uma floresta densa. A audiência já esperava que Reginald estivesse preparado, espreitando, mas ninguém esperava que uma armadilha de urso completamente escondida abocanharia sua perna. O cavaleiro escuta assustado e se aproxima do vilão para lhe oferecer ajuda, mas antes que ele chegasse perto bastante, algo puxou Sweetie Belle pela perna e a levantou no ar, deixando-a pendurada pelos cascos. Reginald riu esganiçado e se soltou da sua armadilha falsa, então caminhou calmamente até Sweetie Belle. Oh, o querido Sir Altreus e sua lendária bondade. Quem diria que eu o encontraria desse jeito? Ele riu e deu um empurrãozinho, fazendo balançar o dependurado. Reginald, o ardiloso, logo se despediu do cavaleiro, dando um jeito nele. Puxou uma alavanca comicamente escondida atrás de uma árvore e um alçapão no chão se abriu. A corda se soltou ao mesmo tempo, fazendo desaparecer Sweetie Belle. A potrinha assistiu em pânico o chão se aproximando. Deveria ter alguns colchões ali, mas... Ela atingiu o chão com força e ficou deleitada por um bom tempo, sem pensar em mais nada. Quando voltou a si mesma, ela estava num cômodo escuro, postada em uma mesa. Sentia sua cabeça inchada, com um grande galo pulsando de dor. Suas patas dianteiras estavam presas por uma corda acima de sua cabeça, e suas pernas presas a uma mesa,
uma para cada lado. As cordas mantinham seus membros esticados de forma mais do que desconfortável. Ela também sentia um buraco na mesa, bem na altura de suas costas. Ela tenta vasculhar a escuridão do quarto, mas seu campo de visão estava bem reduzido. Então, ela se sentiu aliviada ao ver Sherry Lee. Prof, bati minha cabeça. Não sei onde estamos. Pode me ajudar? Sua pele, que já era clara, empalideceu quando notou que Sherry Lee trazia um martelo em sua boca. Tinha algo nos olhos dela profundamente aterrorizante. A professora levantou o casco, revelando outro sapato funcional. Este era desenhado para segurar pregos. Você já pode imaginar o que vai acontecer. Sweetie Belle também entendeu quando a professora Sherry Lee fincou um prego em sua pata, até que ficasse bem presa à mesa. Ela tinha agora ainda menos movimento. Puxar a pata a machucaria muito. Ela tenta suplicar para Sherry Lee e tenta manter a calma, mas a sua mente corria alucinada em círculos nesse pesadelo acordado. Sherry Lee sorriu docemente e foi colocando outro prego, dessa vez na pata de trás. Sweetie Belle pensou em sua irmã e gritou por salvamento, mas ninguém a escutou. A coisa vai continuando assim até Sweetie Belle ter um prego em cada pata. Ela sentia dor irradiando cada um dos seus membros. Sherry Lee, no entanto, não estava satisfeita. Ela coloca um segundo prego em cada pata, na altura do casco dessa vez. Vermelho escorria pelos cantos da mesa. Sherry Lee acaba derrubando o martelo enquanto tenta beber. Era mais saboroso que o de escuta-lu, porque estava quente. Embaixo da mesa tinha lenha e uns pedaços de madeira, que rapidamente pegaram fogo quando Sherry Lee riscou um fósforo. O cômodo se encheu de fumaça. Mas Sherry Lee não se preocupava, o quarto era bem ventilado. Ela só conseguia pensar no que sentiu anteriormente com os Snails. A potrinha já não chorava mais, só fungava pateticamente, encarando Sherry Lee confusa. Ela tenta suplicar de novo com a sua boca trêmula, mas é rapidamente ignorada. Ela então começa a escutar um som agudo. Parecia uma porção de ratos, temendo por suas vidas em algum lugar naquela sala. Ela demora para notar que o som vinha debaixo da mesa. Sherry Lee remove uma tampa de um cilindro embaixo da mesa, a última barreira. A potrinha então arregala os olhos, congelando ao sentir pequenas garras em suas costas. Os ratos estavam aprisionados, tentando escapar das chamas debaixo do cilindro. O quarto foi tomado pelos gritos de Sweetie Belle, à mercê daquele bando de roedores. Ela não conseguia mover suas costas para se afastar, de tão estirada que estava na mesa. Os ratos vão aos poucos devorando-a viva. Eles poupam a sua coluna porque não conseguem quebrar ossos tão grossos. A potrinha grita incessantemente, com espuma em sua boca, convulsionando e se debatendo o máximo que podia. Em seu esforço final, os roedores encontraram a liberdade saindo pela sua cavidade abdominal, rastejando sobre seus intestinos. E depois de alguns violentos segundos, onde a maioria dos ratos resolveu sair, ficou claro que Sweetie Belle já não tinha resistido há algum tempo. Depois de um tremor final, ela soltou um ruído horrível e finalmente chegou ao seu fim. Sherry Lee se sentia extremamente emocionada, respirando pesado. Os restos de Sweetie Belle soltaram um último som estranho e então um rato final saiu por sua boca, abrindo espaço pela garganta. Isso evocou uma risada histérica da professora. Sherry Lee novamente volta para o backstage, para dentro do camarim. Ela podia ouvir a voz de Apple Bloom lá fora, no palco. Snips, o que faz por aqui? Nem tá pronto. Você tem que se preparar para a última cena, mocinho. Snips começa a choramingar, dizendo que encontrou Snails agora há pouco e ele... Sherry Lee sente um leve pânico florescendo. Sua mente começa a trabalhar procurando uma solução. E então, Snips se levanta e diz: Vamos, a gente precisa parar a peça e avisar todo mundo. Sherry Lee sentiu seu estômago gelar. De repente, ela se levantou em galope e acertou um coice forte na lateral do corpo de Snips, que se bateu contra a parede. Sherry Lee agradeceu pelas lições de Rainbow Dash. Ela dava umas aulas de karatê para as crianças. Ela segurou Snips no chão e com um casco bateu no seu rosto, que inchou rapidamente e começou a escorrer. Quase inconscientemente, Snips atirou um raio de magia verde no rosto de Sherry Lee, que deixou um corte alongado em sua bochecha. Aparentemente, o nome Snips tinha a ver com cortes. Sherry Lee notou outro feitiço vindo e rapidamente golpeou o chifre dele, que fez com que sua cabeça fosse para trás, acertando as paredes. Ela passa então a golpear o chifre repetidas vezes e logo se quebra, causando uma explosão de magia no quarto que arremessa Sherry Lee para longe. Mas o efeito tinha sido bem pior em Snips, que ficou lá deitado sem poder reagir. Ela se aproxima dele novamente e finca o chifre com uma adaga em seu peito. As últimas palavras dele foram: por quê? E a resposta foram mais algumas apunhaladas no seu peito. Acabar com ele dessa forma foi bem empolgante, mesmo que o plano que tinha originalmente para ele e Apple Bloom fosse bem mais interessante. Espera, o plano requeria os dois, mas esse era o último de seus problemas agora. Faltava pensar em quem faria a cena final, onde Snips deveria estar. Ela se livrou do vermelho rapidamente que tinha manchado e
colocou a fantasia, mesmo que pequena. Ela deu um jeito usando um broche para prender as coisas. Ela foi então em direção ao palco. Era a cena final de confronto entre Reginald e o personagem de Apple Bloom, o rei, que logo disse: Reginald, eu vim encarar seu desafio. Venha e lute. Era no mesmo cenário da caverna onde Escuta-Luzes apareceu. Cherry Lee ouviu uns burburinhos na plateia assim que saiu da escuridão. Apple Bloom também parecia confusa. Vejo que realmente veio, ó bravo rei. Aplaudo sua bravura. Como prova do meu respeito, você irá enfrentar minha verdadeira forma. Essa noite lutaremos uma batalha honesta. Então ela deu uma piscadinha para Apple Bloom secretamente. Apple Bloom sacou sua espada de brinquedo entre os dentes, pois era muito pesada, e Cherry Lee sacou uma faca que trazia. Essa cena de luta tinha sido cuidadosamente coreografada, mas Cherry Lee estava nervosa demais para seguir tudo certinho. Apple Bloom acaba se atrapalhando e Cherry Lee deixa um corte feio na sua bochecha esquerda. A poltrinha fica em choque com a dor e o vermelho escorrendo repentinamente. Ela tenta questionar, mas tinha a espada em sua boca e Cherry Lee não lhe deu tempo para pensar. Ela avançou. Apple Bloom acerta uma espadada na cara da professora, fazendo-a quase se desequilibrar. Mas Cherry Lee revida com um chute na potrinha, que a faz voar para longe. Enquanto Apple Bloom percebia que uma de suas costelas tinha sido quebrada, Cherry Lee avança, pregando-a no chão com a adaga em seu ombro. De alguma forma, a potrinha consegue acertar Cherry Lee novamente na cabeça, o que só a deixou muito puta. Ela resolve dar uma cabeçada forte na pequena, esperando que ela apagasse dessa maneira. E foi o que aconteceu. As pessoas na plateia começaram a suspeitar que alguma coisa estava errada. Então, Cherry Lee se lembrou da fala final de Reginald. Oh, que destino cruel. Ambos iremos perecer, mas eu imploro a todos, éguas e garanhões, que não se esqueçam de Reginald, o ardiloso. Então ela se permitiu cair no chão e sem se mexer. As cortinas se fecharam e a audiência começou a bater palmas, quer dizer, bater cascos. A peça foi, no geral, um sucesso. Sem falar que essa última cena de combate foi maravilhosa. Nem parecia que eles estavam fingindo. Cherry Lee se sentiu aliviada quando a cortina fechou completamente. Ela olhou para Apple Bloom ainda desacordada e pensou que teria todo o tempo do mundo para resolver o que precisava. Apple Bloom estava num estado meio acordada, meio dormindo, e de repente sentiu vidro gelado se pressionando contra sua boca. Ela automaticamente abriu a boca para beber, acreditando que pudesse ser água. Mas, com alguns golinhos, ela percebeu que isso não era água. Tinha um gosto metálico, pedacinhos de alguma coisa. Quando ela pôde acordar completamente, ela cuspiu tudo. Estava presa a uma mesa de madeira, por amarras de couro. Ela encontrou Cherry Lee em pé ali do lado. Eu achei que você ia gostar. É da Escuta-Lu. Você sabe, ela colocou tudo de si nisso aqui. A égua gargalhou maniacamente, enquanto o rosto de Apple Bloom se contorcia em horror. Escuta-Lu, você acabou com ela? Ah, sim, temo que sim. Ela foi a primeira, e você vai ser a última. A potrinha ficou extremamente pálida. Você fez isso com todos eles? Pela deusa, não fui eu que levei o Snails. Foi você. Foi o seu desejo para com o sol. E foi glorioso. Apple Bloom começou a chorar, percebendo de uma vez que todos os seus amigos tinham ido. E provavelmente seu destino seria o mesmo. Ela faz a fatídica pergunta de por quê? Por quê? Todos vocês mereceram, cada um de vocês, uma era no meu jardim. E era hora de acabar. A égua disse friamente e se posicionou no final da mesa. Ela fez uma incisão acima do casco da potrinha, fazendo uma circunferência quase perfeita em sua perna. Apple Bloom tentou espernear, mas não conseguia se mexer. Cherry Lee começa a esfolá-la, tirando sua pele por baixo. A dor era imensa, mas Apple Bloom fez o máximo para se conter. Ela não queria dar esse gostinho a Cherry Lee. Cherry Lee pegou o fragmento de pele que tinha tirado com seus dentes, lentamente puxando para se separar da perna. Ela fez mais algumas incisões e logo metade da perna da potrinha era pura carne, uma experiência agonizante, e vermelho escorria por toda parte. Mas Cherry Lee estava longe de terminar. Quando a potrinha já estava com a perna inteiramente exposta, sem pele alguma, Cherry Lee tomou um momento para arrastar sua língua sobre a carne exposta. Ela disse que era saboroso. Ela então fez o mesmo processo com a próxima perna, e a dor estava se tornando demais para suportar. Em certo ponto, Cherry Lee levantou um pedaço de pele para a mocinha e mostrou, dizendo: "Tá vendo aqui? É onde a sua marquinha ficaria, se você tivesse uma. Você nunca vai ter. Acho que os seus dias de cruzada chegaram ao fim." Perceber isso fez o que a dor não tinha conseguido fazer: acabar com toda a resistência de Apple Bloom.
Ela começou a gritar muito alto, chorando, e seu corpo tremia. Cherry Lee resolveu ficar criativa e escreveu a palavra era no peito da potrinha com uma faca. Ela já tinha perdido o vermelho demais e estava ficando sem energia nenhuma. Isso arruinava um pouco da diversão de Cherry Lee. Cherry Lee pegou aquele tubo aonde Scootaloo tinha... Bom, Scootaloo ainda estava lá. E simplesmente soltou Apple Bloom da mesa e a arrastou para dentro do tubo. Apple Bloom conseguia ver um olho boiando naquela coisa vermelha. Quando ela percebeu aonde estava, no que estava nadando, pareceu reganhar suas forças por um momento. Ela se debateu tentando sair do tubo. Cherry Lee então puxou pelo cabelo e tentou afogá-la naquela substância. A potrinha se debateu, engolindo alguns pedaços de Scootaloo no processo. Com o tempo, seus pulmões começaram a queimar, se preenchendo de vermelho e gore. Depois que Apple Bloom parou de se mexer, a professora segurou-a por mais alguns segundos para ter certeza. A tarefa de Cherry Lee tinha finalmente chegado ao fim. Ela foi a última da limpeza. Cherry Lee se sentou no chão e chorou lágrimas de felicidade. Finalmente ela poderia conseguir sua vida de volta nos trilhos, com uma nova classe ano que vem. Uma classe cheia de potrinhos legais, no lugar daqueles monstros. Ela se sentiu orgulhosa pelo seu papel de fazer Equestria um lugar melhor. Cantarolando, ela foi à limpeza novamente, buscando seus líquidos inflamáveis. Era isso que precisava para terminar o trabalho. Ela estava realmente caminhando nas nuvens. Nada poderia pará-la. Cercada de fogo, Cherry Lee percebeu que não tinha pensado tanto assim no seu plano. Ela tinha jogado substância inflamável por toda parte, mas ela subestimou a velocidade com que o fogo se espalharia. E agora ela estava ali, não muito longe da saída, mas incapaz de conseguir chegar até lá. Ela foi caminhando para o centro da sala, o mais longe das chamas que podia, e teve que executar alguns saltos no caminho. Vários pedaços do seu pelo já tinham sido queimados. A fumaça começou a preencher o quarto. Ela se sentia lentamente sufocando. Com a respiração dificultosa, ela riu suavemente, se perguntando se seu dia de libertação também seria o dia do seu fim. Ela se consolou pensando que essa finalização nobre faria de sua missão completa e seria melhor do que a vida que estava vivendo antes. Quando ela começou a perder as esperanças, um golpe de luz roxa explodiu, abrindo a saída à sua frente. O susto fez com que Cherry Lee tivesse um pouco mais de força para correr até a saída. Quando ela foi chegando perto, ouviu vozes familiares, carregadas de preocupação. Vai de novo, Tuai, vai de novo. Ai, esse foi o melhor que eu consegui fazer. Eu não acho que esse seja o melhor jeito de... Cherry Lee saltou do meio das chamas, com um rastro de fumaça atrás dela. Imediatamente, alguns pôneis correram para seu auxílio. Quando ela olhou, viu Twilight, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Applejack, Rarity e Fluttershy. Você está bem? Onde estão as crianças? Eu nos teleportei para cá assim que vi a fumaça, disse Twilight. Cherry Lee abriu a boca. Sua voz soava quebrada e dificultosa por causa da fumaça. Ela disse que as crianças ainda estão lá dentro e ela não tem ideia de como o fogo se espalhou. Droga, a gente não pode esperar. Temos que tirar eles de lá agora, disse Rainbow Dash. Ah, espera. Consigo ver alguns pôneis vindo lá do rio. Logo eles devem... Mas Rainbow Dash não esperou que Rarity terminasse. Ela saiu correndo para dentro das chamas e desaparecendo no prédio, rapidamente seguida por Rarity e Applejack. Cada uma agora chamava o nome de suas respectivas irmãs. Que? Agora? Fluttershy disse, tremendo, enquanto ela e Pinkie Pie iam na direção de Twilight. Formem uma linha de baldes, disse o unicórnio comandante, pro pessoal que estava se organizando ali para ir até o rio. Mas logo, Cherry Lee e Twilight conseguiram ver que o esforço dos baldes seria em vão. A água não parecia fazer diferença alguma nas chamas, que ficavam cada vez mais quentes e altas. Twilight ficou cansada de esperar e resolveu usar sua magia para desviar um pouco do curso do rio para as chamas. Em alguns segundos, tinha uma parede de água na direção do teatro, e Cherry Lee começou a ficar em pânico. Talvez isso pudesse mesmo acabar com o fogo, mas ela não deveria se preocupar. Aquela parede de água, além de apagar as chamas, também derrubou boa parte do prédio. Twilight pareceu exausta, mas ficou aliviada quando viu suas 3 amigas voltando de dentro dos escombros, porém sozinhas. Twilight olhou pensativa, e todas elas apenas balançaram suas cabeças e tinham os olhos cheios de lágrimas. Ninguém conseguiu encontrá-los no que restava daquele inferno. Era a realidade da situação. Logo, todas elas se juntaram ao redor da fraca Cherry Lee, que chorava lágrimas de puro alívio.
Uma semana ou duas tinha se passado desde aquele incidente e muita coisa aconteceu. Muitas investigações procuravam a causa do fogo, mas o fogo e a própria água depois destruíram boa parte das evidências. Os investigadores não tinham nada para investigar. Cherry Lee sempre parecia confusa e com o coração partido demais para ser questionada. Alguns pôneis acharam que ela poderia ter culpa como sendo negligente, mas ninguém teve coragem de apontá-la como culpada. Uma força-tarefa para limpar os escombros estava trabalhando a semana inteira. E então, no fim de semana, teve um memorial para todos os potrinhos que se perderam naquele dia. Todo mundo ficou muito emocionado, incluindo a Cherry Lee, que chorava lágrimas de felicidade, com o seu sofrimento finalmente chegando ao fim. Muitos fones vieram falar para ela que estava tudo bem, as coisas iam melhorar, não foi sua culpa. Cherry Lee constantemente tinha que se policiar para não acabar acidentalmente respondendo alguma coisa errada. Depois que 2 semanas se passaram, Cherry Lee se encontrava em um novo esforço, suando bastante embaixo do sol quente. Ela precisou trabalhar muito, mas ela não se importava. Deu alguns passos para trás para admirar o seu trabalho. Como seu jardim ficou maravilhoso e perfeito novamente. Foi então que ela tomou um voto solene. Eu, Cherry Lee, nunca mais deixarei as ervas tomarem conta do meu jardim. Nunca mais. E esse foi o fim da creepypasta. Galera, que creepypasta longa, meu Deus do céu. Eu, logicamente, tive que cortar alguns detalhes sórdidos. E ela tem continuações, que eu não vou trazer, porque senão o vídeo vai ficar ainda maior. Quando eu li o título Cherry Lee's Garden, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma música de Vocaloid da Fear Garden. Eu nem sei sobre o que essa música se trata de verdade, mas qualquer coisa que tem jardim e medo, eu penso nisso. Até fiz uma personagem de RPG inspirada nessa música. Ela, tipo, tinha um jardim de mãos, assim, que saíam da terra, e ela era super maluquinha, e tinha um visual meio vitoriano inspirado na Narin. E ela era tipo um espírito numa casa de uma mulher que matou a própria filha. Então meio que tem a ver, né, com essa creepypasta, querendo ou não, sei lá, eu fiz uma conexão maluca aqui, espero que tenham gostado. Nessa campanha de RPG era sobre... Todo mundo era criança e eles meio que tinham que descobrir o que estava acontecendo na escola, porque do nada uma das amigas deles sumiram, assim, a Suzy, o nome dela era Suzy. Só que quando eles começam a investigar, acontece um evento cósmico e a escola vai pra baixo de uma cratera. E a cidade vira uma cidade fantasma, tipo, num enlace, assim, de várias dimensões alternativas que invadiram a cidade. Por causa daquele evento do meteoro que eu falei naquele outro vídeo. Ai, ninguém vai entender nada dessa parte aqui, desculpa, tô enrolando vocês. Enfim, eu gostei muito dessa creepypasta, ela é muito bem escrita, ela só tem 2 furos, né, na minha opinião, que foram marcados no bingo da creepypasta ruim. E também eu acho que ela fica bastante repetitiva em certo ponto. Tipo, a gente vê um pedacinho da peça, aparece o próximo potrinho, e dela cria uma máquina maluca. Tipo, eu gostei que ela escolheu uma tortura medieval, mas todas podiam ser torturas medievais, né? E não tipo uma máquina super tecnológica, um ácido, um negócio de tirar a pele, que também era um tipo de tortura medieval, eu acho, ou só no Game of Thrones que não sei. Enfim, interessante, bem escrito, os personagens são bem fiéis à série, mas essa parte da Cherry Lee ficar daquele jeito e de ter menção de mijo e vômito toda hora me estragou um pouco a minha fantasia. Enfim, a Cherry Lee é uma safada. Ô, gente, depois de editar tudo, eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. O pessoal, as Mini Six, elas não estavam assistindo a peça? Tipo, do jeito que a Twilight fala, assim que eu vi o incêndio, eu teleportei a gente pra cá. Parece que elas estavam em outro lugar, para elas poderem ver o incêndio de fora. Outra coisa, o que a plateia fez nesse meio tempo? Tipo, a gente não sabe de nenhuma baixa que houve na plateia. Porém, quando acaba uma peça, as pessoas esperam até que todos os atores vão pro palco e se despeçam. Mas como a gente sabe, todo mundo já tinha ido de vascão. Então, a plateia ficou esperando para sempre ou o pessoal do teatro tinha sido previamente avisado para mandar eles irem embora? E o pessoal não foi procurar os filhos para levar eles para casa? Geralmente, quando é uma peça infantil, é isso que acontece. Eu fiquei meio encucada aí. Tipo, eles morreram no incêndio também? Ou assim que deu incêndio, todo mundo esqueceu dos próprios filhos, irmãos, etc. Eu fiquei pensativo.
Mesmo assim, no meio de todas as creepypastas que eu já li aqui, essa aqui é uma das boas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa creepypasta. Ela deu bastante trabalho porque eu travei muito com esse texto. Eu não sei porquê. O texto não é ruim, eu só travei muito. Talvez porque ele fica muito repetitivo, muito rápido. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado e tchau!